Como ter maestria em vendas de imóveis. Fala, corretor acima da média, estamos indo aqui para mais um conteúdo, trazendo a expertise, conhecimento e todo o know-how que construí aí nessa jornada de 8 anos para você, colega corretor de imóveis. Olha só, hoje eu quero trazer alguns princípios, um ciclo que é virtuoso para te ajudar a você ir para um outro nível, te ajudar a você começar a acessar processo de negociação, neurovendas, técnicas que vão te fazer a se conectar melhor com os seus clientes. E eu já vou logo direto aqui ao ciclo para você entender um pouco melhor da maestria em vendas, venda da mente, não ao cliente. E a primeira coisa que trazer para você é o que a gente vai discutir nesse período. Então a gente vai falar sobre atendimento inicial, relacionamento interpessoal, surpreender o cliente, negociação, não fecha a venda, pós-vendas e ganhe mais. Isso é o princípio de maestria em vendas. É um ciclo que eu vou te trazer aqui, esses princípios, para que você possa compreender um pouco melhor. A gente vai logo pro primeiro, para que você possa entender um pouco melhor nesse bate-papo nosso. O que é que eu quero trazer para você? Eu vou depois indicar 2 bons livros que me ajudaram muito a entender sobre neurovendas e sobre técnicas de vendas. Vou colocar na descrição. Primeiro é o livro Venda da Mente Não ao Cliente, como você já viu ali no topo do título desse treinamento, e também um outro que é Como Vender Mais na Crise e Ter Mais Lucros. Esses 2 livros me ajudaram muito, vou deixar aqui na descrição para que você possa entender um pouco melhor. Os livros eles me ajudaram com Venda da Mente Não ao Cliente, o Neurovendas, entender um pouco como é que o cérebro do seu cliente ele se comporta. Quando você começa a entender sobre o cérebro reptiliano, sobre as atitudes de fugir, de bloqueio se você não se conectar com a persona, com a necessidade daquele cliente, técnicas de negociação, técnicas de comunicação, isso tudo pode te ajudar a você ter uma maestria em vendas, a fechar mais imóveis, a fechar mais vendas, ter uma comissão muito maior, porque tudo é técnica, tudo dá para aprender. Ah, Dario, o que eu já peguei de corretor, chegando às vezes falando assim, mas Dario, eu não sei falar, dá para aprender. Ah, Dario, eu não sei fechar uma venda, dá para aprender. Ah, eu não sei me conectar com o cliente, dá para aprender. Tudo dá para aprender, corretor. Pense da seguinte maneira, se você tiver a vontade de querer mudar, a vontade de querer fazer diferente, é só buscar o canal certo. E esse canal aqui é um que vai te ajudar, porque vai trazer todo o conhecimento para chegar a esse nível. Então vamos logo direto ao primeiro princípio, que é o atendimento inicial. Olha que interessante aqui, tá? Os vendedores que se esforçam para prestar bons serviços aos clientes ganham mais do que os colegas que só se preocupam com as próprias comissões. É básico, né? Corretor que fica simplesmente preocupado em vender, preocupado com quanto vai ganhar, ele não se preocupa com a coisa mais importante, que é o cliente. A venda de imóvel, muitas vezes você vai vender uma vez apenas para aquele cliente. Mas quando você se preocupa com ele fechar o melhor negócio, ter uma boa rentabilidade, de acordo com a necessidade dele e outros princípios muito importantes também, ele vai te indicar, corretor. Ele vai começar a perceber que você é o profissional. A mesma coisa assim, ó. Se hoje, por exemplo, provavelmente o seu médico deve ser um médico da família, porque ele atende bem a família. A mesma coisa o corretor de imóvel. O cliente ele precisa entender assim, ó, esse é meu corretor, esse é o profissional que me atende. Quando você chega a esse nível, é porque você conseguiu se conectar bem com o seu cliente, com a sua persona. Eu quero te ensinar essas técnicas aqui hoje. Eu quero trazer uma reflexão também muito importante e polêmica, às vezes, quando eu discuto com os colegas. Olha que interessante. A primeira impressão é a que fica. Olha essas 2 imagens, corretor. Aqui é a mesma pessoa. Na primeira está bem vestido, de terno, de gravata. E na segunda ele está com a camisa regata, todo tatuado, as tatuagens à mostras e um chapéu. Aí vem a pergunta para você. A primeira impressão fica... E qual foi a impressão que esse cara quis passar nessas 2 imagens? Eu vou colocar um pouco mais de pimenta aqui, tá? Se a pessoa que estava tatuada fosse um corretor de imóveis e ele fosse atender um cliente, estaria errado? Me responda aí. Sabe o que a maioria diz? Sim, tá errado. Sabe a minha colocação? Depende, corretor. Depende. Olha só, vou te explicar por quê. Óbvio que na grande maioria, se você não conseguir entender isso que eu vou explicar agora, é melhor você não pecar por achar que pode fazer isso, tá? Vai pro padrão, é tipo quando a pessoa está vestindo a roupa, qual é o básico? É o preto é básico, né? Então veste preto, veste branco, que tá bem, você vai ficar muito bem vestido e vida que segue. Mas olha só,
Se você estiver atendendo um cliente que ele é surfista, ele curte tatuagem, ele tem uma vida de viajante, talvez o cara que estava tatuado, e aí eu vou voltar de novo lá para você, ó, o tatuado não vai se conectar mais com o cliente? Essa é a minha pergunta. E aí vem de novo, talvez. Por isso que o atendimento inicial, corretor, ele começa primeiro entendendo quem é a sua persona. Quem é o seu cliente? O que é que ele gosta? O que é que talvez se você fizer se conecta com ele mais? Porque imagine, eu consegui fazer um bom pré-atendimento de identificar a persona, fazer perguntas inteligentes, entender a necessidade desse cliente, entendi que me conectei com ele, ele gostou de mim, gostei dele, estou indo para um atendimento em um sábado pela manhã. O dia está muito quente. Eu sei que ele gosta de surf, eu sei que ele gosta de tatuagem, eu sei que ele gosta de viagem. Talvez se a pessoa for um pouco mais parecida com ele, a conexão ela vai ser muito maior. Só que deixa eu colocar aqui porque existe uma linha tênue, tá? Se você não souber fazer isso, corretor, vai sair muito feio. Porque, vem de novo, quando você tá do jeito desse rapaz, com as tatuagens a amostras, isso pode passar desleixo. Isso pode passar para o cliente que você não tá nem aí. Não é essa impressão que você quer. Por isso que a primeira impressão é a que fica. Então, se você souber o que você está fazendo, então a roupa que você está vestindo, como você está se comportando, depende se você vai perder ou não aquela venda. Você tem que fazer uma coisa planejada. Vou repetir de novo, foi um cliente que ele é surfista, ele gosta de tatuagem, um tatuador, por exemplo. Tatuador pode comprar um imóvel? Pode. Imagine, você chega lá e mostrar a sua arte, né? O que você fez. Ele vai se conectar com você muito mais rápido do que eu, que não tenho tatuagem nenhuma. Então, provavelmente, aquilo que se conecta ao cliente pode fazer você fazer um excelente primeiro atendimento. Então, fique ligado nisso. E ó, tem uma outra coisa que eu gosto também, que é isso aqui, ó. Harvey Specter, do seriado Suits, né? Ele falou o seguinte: a primeira impressão é a que fica. Se você começar o jogo perdendo, nunca sairá ganhando. Olha que interessante. Se você começar o jogo da forma errada, se você não fez um excelente pré-atendimento de entender as necessidades, o porquê o cliente está comprando imóvel, fazer perguntas inteligentes, entender a sua persona, idade, necessidade, o porquê, aquilo que você já ouviu em alguns treinamentos meus, que você faz um roteirozinho de quem era essa persona, quem é esse indivíduo. Se eu fiz isso muito bem feito, fica muito mais fácil no meu atendimento começar o jogo ganhando, porque eu sei o que ele quer, eu sei para onde ele vai, eu sei as necessidades, os sonhos e as dores, porque nas dores eu trago um remédio para ele. Então, saindo um pouco do mundo figurado, exemplo, você pega um cliente que a necessidade dele é ter uma área de lazer para a família, porque ele mora em uma comunidade ou ele mora em um local que talvez não vai trazer esse contexto para a família dele. Isso pode ser uma dor? Pode. Como é que você levanta isso? Com perguntas inteligentes. Isso no pré-atendimento, onde você vai tentar levantar essas informações para fazer um atendimento inicial de primeira. Então fica ligado nisso, corretor. A primeira impressão é a que fica. E fica essa reflexão do Harvey, né? A primeira impressão é a que fica. Se você começar o jogo perdendo, nunca sairá ganhando. Então fica ligado, tá? Então, ó, algumas dicas aqui que podem te ajudar também, tá? Primeira, peça feedback para avaliar a sua indumentária, cinto, roupa, sapato, como é que você está se comportando, né? Como é que está o seu cabelo, como é que está a sua barba, como é que estão os seus dentes. Pense, o cliente, no livro que eu passei para vocês, Venda a Mente Não a Cliente, existe ali um momento que o cliente ele está meio que flertando com você. Ele está entendendo quem é você. E se você veste uma roupa que não é adequada para esse momento ou que você não está sendo estratégico na conexão, você pode perder aqueles primeiros segundos de acredito ou não acredito em você. E isso pode afastar o seu cliente. Então fique ligado, o primeiro atendimento é crucial para você fechar uma venda. Muitas vezes o corretor acha que o mais importante é fechar.
O mais importante é você fazer um excelente primeiro atendimento, porque quando você entende que jornada o cliente está, em que estágio ele está da jornada de compra, você conduz ele educadamente para cada estágio, você sabe a necessidade, fez as perguntas inteligentes, fica muito mais fácil você levar ele para a decisão de compra, que é o último estágio, né? Bora, quero comprar, já sei o que é e sei o que é que eu consigo comprar, porque você me mostrou isso. Então é uma dica muito importante, fica ligado nisso sobre a indumentária, precisa se conectar, previna mau hálito. Olha, às vezes as pessoas não gostam de falar de algumas coisas de tabu, né? Ah, não pode falar de mau hálito, não pode falar não sei o que lá, outro assunto em si. Você precisa estar jogando jogo de gente grande. Cuide, se você não tem a vergonha de ficar pedindo ou perguntando para alguém, faça o seguinte, ó. Vá ao banheiro, ou leve uma bala, leve um spray, para quando você for atender o cliente, não cometer essa gafe, porque às vezes não é você, foi o que você comeu e o estômago ali pode estar fazendo algum tipo de digestão que pode gerar um mau hálito, né? A comida pode gerar um mau hálito, não sei se você sabia disso. Então, escovar os dentes, usar algumas balas, enfim, pode evitar essa gafe aí. Sorriso é básico, né? Existe uma coisa de neurônios espelhos. Você sabia quando você tá com alguém e a outra pessoa abre a boca também, boceja? Isso é os neurônios espelhos. A mesma coisa do sorriso. O sorriso ele é contagiante. O outro que está do lado, você já chega para falar com a pessoa com um sorriso, como eu estou agora aqui, contagia quem está aí. Então fala, nossa, que sorriso gostoso, nossa, que energia maravilhosa. É o sorriso, é os neurônios espelhos. Então isso pode te fazer conectar com o seu cliente. Cria sinergia, isso é básico, né? O corpo fala, então transmita realmente o que você quer. Aqui eu queria trazer uma coisa interessante, ó. Cuidado com o seu arquétipo. Muitas vezes a gente não entende a importância do seu posicionamento. A fala, as frases são muito importantes, mas o corpo fala mais do que as palavras. Você já viu essa frase em algum lugar? Pois é, o que é que você está transmitindo com a sua fala não verbal? Sorriso, posicionamento das mãos, como você se comporta. Você é aquele que fica atendendo o cliente e fica se balançando toda hora, aí o cliente fica te olhando e não entende direito o que é que está acontecendo, ou você é aquele que tem postura de autoridade, o arquétipo de autoridade, de governante. Você já ouviu falar nesses termos? Arquétipos. Estude um pouco mais sobre isso, isso é muito importante. Existe o arquétipo da autoridade, do sábio, do bobo da corte, que não é algo ruim, se você souber aplicar no momento certo sobre esses arquétipos. Então, fica essa dica aí. Cuidado, o corpo fala mais do que as palavras. Então, tem que ficar ligado nisso, ok, corretor? Então, o atendimento inicial, ele é primordial para você fechar uma venda. Aí vem uma pergunta a você. Vendedor versus profissional de vendas. Tem diferença? Tem diferença, corretor? Um vendedor e um profissional de vendas. Acho que o nome já diz, né? Um profissional de vendas é algo gabaritado, é alguém que sabe o que está fazendo. Quando o cliente chega até ele, ele entende que precisa fazer perguntas inteligentes, entender a necessidade do cliente e não ficar preocupado com a comissão apenas, mas fazer um excelente atendimento, conduzir o cliente na jornada de compra dele de forma inteligente e educada. Porque o que mais vejo é às vezes o corretor pressionando o cliente para comprar. Calma, você precisa ser persuasivo, óbvio, eu não sou contra isso, mas muitas vezes se você não entender que essa pressão está sendo da forma errada, você pode perder o timing e de persuasivo você chega a ser chato. E aí vem, por isso que tem aquele estigma. O que é que você acha? Vendedor é o que para você? Na sociedade a gente tem até aquele ditado, vem papo de... Eu sei que você repetiu, vendedor. Papo de vendedor é o quê? É aquele cara que tá cheio de lero, tá querendo me levar na conversa, quer fechar uma venda por fechar, quer mentir, enfim, papo de vendedor. Então tem que ter cuidado, você não é um vendedor, você não é esse estigma que essa sociedade traz. Eu sou um vendedor, só que não um vendedor de mentir, de manipular, porque existe uma diferença entre manipular e persuadir. Manipular é uma via de mão única, só eu ganho. Persuadir é uma via de mão dupla. É bom para você e é bom para mim. E aí entra a persuasão, porque muitas vezes o cliente, ele não sabe o que ele quer. Quem sabe o que pode, como ele consegue, é o corretor.
Então ele vai pegar a necessidade do cliente e linkar com o que ele pode e o que é melhor para as necessidades que ele trouxe. E isso vai fazer, corretor, você fazer um excelente primeiro atendimento. Então fica ligado nisso porque, muito importante, profissional de vendas e vendedor é aquele que é o que quer só compensar em comissão. Profissional de vendas é aquele que quer se conectar, fazer o cliente chegar até o objetivo dele de uma forma positiva. Aí vem o intuito, maestria em venda. Aquele cliente tira, uau, como você é um excelente profissional. Você já tirou quantos esse uau do cliente? Quantas vezes você já ouviu isso do seu cliente de uau, como você é um excelente corretor de imóvel? Você já ouviu isso? Eu já ouvi. Isso é muito bom, é gostoso de você falar assim, ó, cara, tô no caminho. É isso aí. Eu não estou preocupado apenas com minha comissão, eu estou preocupado em prestar um bom serviço para o meu cliente. Então, legal, corretor. Então, quero trazer aqui também uma frase muito interessante falando sobre isso. Olha só. Um vendedor eficaz, primeiro tenta entender a necessidade, as preocupações e a situação do consumidor. O vendedor amador vende produto. O profissional vende soluções para as necessidades e os problemas. Ele também aprende a relacionar as necessidades das pessoas com os produtos e serviços. O que eu expliquei agora. Entendeu? Então, cuidado. Aquele amador, ele está preocupado só em vender, empurrar, é isso. Tá errado. Você precisa, óbvio, ter a persuasão, não a manipulação que eu expliquei nesse instante, e educadamente conduzir o cliente na jornada dele, mas de acordo com a necessidade do cliente. Você já ouviu falar em venda consultiva? Venda consultiva nada mais é do que quando você presta uma consultoria ao seu cliente. Uma consultoria é algo personalizado. Quem é, por que quer, qual é a idade, quais são as necessidades da família, localização, trazendo para o nosso business, né? Localização, por que ele quer naquela localização? Por causa do trabalho, por causa da escola dos filhos, por causa da escola da esposa, porque está próximo a familiares que têm uma grande importância, como mãe, pai, tio, filha, enfim. Em situações, quando você faz uma venda consultiva, de você prestar uma consultoria para o cliente, você tem um processo de maestria em vendas. Então fique ligado nisso, muito importante nessa jornada como um profissional de vendas. Então legal, vamos agora para o segundo tópico, né? A gente falou sobre atendimento inicial e agora é o relacionamento interpessoal. Um linka com o outro. Olha só, eu atendi o meu cliente. Desse processo inicial, perguntas inteligentes, me conectei, sei que é a minha persona, entendi que eu preciso fazer um excelente primeiro contato, e nesse primeiro contato, a primeira impressão pode ficar, não necessariamente eu preciso estar todo bem vestido, paletó, gravata, tal, inclusive isso pode afastar, ok? Eu já peguei clientes que no início da minha jornada, na empresa onde comecei a minha jornada como corretor, ela exigia você usar paletó e gravata. E aqui na minha cidade, Salvador, é muito quente. E o cliente, eu chegava para atender, o cliente falava assim, pra que você tá de paletó? Nossa, a cidade tão quente dessa, não precisa disso não, tire isso. Então não afastou, mas o cliente começava a fazer algumas colocações que de fato não precisava. Então, cuidado com como você está se vestindo. E como você viu lá no início, cuidado com a fala não verbal, com o seu corpo, com o seu olhar, com a posição. Isso fala mais do que as palavras. Então, cuidado com isso, ok? E nesse conjunto, nesse ciclo de maestria de vendas, que é o que eu estou aqui te ensinando, existe também um outro passo que é o relacionamento interpessoal. Vender, qualquer vendedor vende. Cultivar um relacionamento duradouro, apenas os profissionais. Como construir relacionamentos? Eu quero te dar aqui algumas dicas para que você possa fazer esses relacionamentos de forma muito mais assertiva nesse processo. Como cumprimentar as pessoas em diversas situações, seja na primeira ou na quinta vez, são apenas 5 passos que eu quero te ensinar aqui. Primeiro, abrir a atitude do corpo. Olha só, muitas vezes eu já vi pessoas conversando com a outra assim, ó, oi, tudo bem? Como é que você tá? Ah, beleza. Tá? Tá bom. Seu corpo, ele precisa estar, aberto. Seu corpo precisa estar coração para coração. Tem um outro livro que eu li, que eu achei muito massa também, que é de Nicola Buchman,
que é Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Esse livro é muito top, te recomendo também aí para leitura. E ele fala muito sobre isso, o seu corpo ele precisa estar aberto, porque as pessoas, nesses primeiros 90 segundos, ela está com o cérebro reptiliano dele ativado, que é fugir ou lutar. É o que o cérebro reptiliano diz. Ou eu fujo ou eu luto. E se você não souber bloquear esse escudo de fugir ou lutar, você perde a conexão com o seu cliente. Então, por isso que é muito importante, esteja aberto. E quando ele fala, ó, corpo a corpo, coração a coração, faz as pessoas se conectarem mais com você. Segunda dica é o seguinte, que eu também gosto muito dessa. Atitudes e posturas. Ó, você precisa entender como é que você pode fazer isso. Então imagine da seguinte maneira, uma atitude de um vencedor, controle das suas emoções, ele tem força, ele tem vigor do processo de falar. Então tá aqui, ó, caloroso, entusiasmado, confiante, encorajador. Já o perdedor, ele é irritado, sarcástico, impaciente, entediante. Então pense, como é que você está se comportando como um profissional do mercado imobiliário? Como é que você, corretor de imóvel, qual é a sua atitude, seu arquétipo? Como é que você está mostrando para o cliente naquilo que não é as suas frases? Que é a sua fala. A pessoa, quando ela te vê chegando, ela vê um vencedor ou ela vê um perdedor? Porque existe perdedor, corpo todo arqueado, cabeça baixa, falando baixo, tudo bem quietinho, olhando meio para baixo, tal, sério, casudozinho assim. Como é que você tem se comportado? O corpo fala. Então, como é que você tem mostrado para o cliente como vencedor? Tudo dá para aprender. Dá para aprender a ser entusiasmado. Dá para aprender a ter autoridade. Tudo dá para aprender, corretor. Então, cuidado com as suas atitudes, cuidado com a sua postura. Isso é muito importante. E aqui vocês vão concordar comigo, com certeza. Olhos, sorrisos, isso é muito importante. Quando você olha o cliente nos olhos, quando você sorri, as pessoas elas se conectam com você. Então fique ligado nisso, porque é muito importante sorrir e olhar nos olhos. As pessoas estão esperando isso, essa atitude sua é muito importante também. Vamos lá. Quarto passo é falar. Pelo menos um oi, ei, com as pessoas que vocês conhecem. E aí também tomar a iniciativa de ir lá, pegar na mão e ó, gravar o nome das pessoas. Ó, eu tinha esse problema, tá? Eu não conseguia gravar o nome das pessoas. E eu percebi que isso, muitas vezes, eu ficava em situações muito delicadas, porque as pessoas chegavam, lembravam meu nome. Oi, Dario, como é que você tá? E eu, oi, tudo bem? Não lembro o seu nome. Já aconteceu isso com você? Pois é, cuidado. Lembrar o nome das pessoas, o que as pessoas gostam mais de ouvir é o nome delas. Ainda mais quando você lembra do nome dela. E vem uma dica, corretor, lembre das pessoas que fazem parte daquele núcleo familiar do seu cliente. O nome da mãe, do pai, do tio, do filho, do sobrinho, quem você conhecer, obviamente, está no núcleo familiar da moradia daquele imóvel. É muito importante. Imagine, você atendeu um cliente, suponhamos que o nome dele é João, a esposa dele é Maria e o filho dela se chama Fernanda. Como é que tá, João? Tudo bem, Maria? Me diga como é que tá a Fernanda. Ó, como é que você começa a se conectar? Porque vai ter alguns atendimentos, você vai conduzir esse cliente na jornada de compra e você precisa lembrar do nome dele, é muito gostoso. Foi o que eu fiz, tá? Existem técnicas para você lembrar do nome do cliente. Como eu esquecia muito do nome dos clientes, eu precisei buscar algumas técnicas para me conectar com eles e não esquecer do nome deles. Então, primeiro, eu comecei a associar o nome das pessoas. Então, por exemplo, Maria. Às vezes não tinha associação, nada a ver, tá? Mas isso me ajuda a lembrar. Tipo, às vezes eu pegava o nome da pessoa e falava assim, Maria, de João e Maria. A Maria de... Às vezes quando a pessoa tinha alguma coisa parecida, alguma Maria que eu conhecia, que o nome já gravei, eu associava aquela pessoa a outra. Então, a Maria, filha da minha tia. Entendeu? Então eu comecei a associar o nome das pessoas a alguma coisa que me fazia lembrar. Isso é muito importante. Outra dica interessante é o seguinte, que eu aplico hoje. Quando eu conheço um cliente, quando eu estou ali no processo de negociação, o que é que geralmente eu faço? Eu conheci o cliente ali no primeiro momento. Eu repito 3 vezes o nome dele. Então, suponhamos que você é José.
e eu estou no primeiro atendimento. Ô José, tudo bem? Que bom te conhecer, José. Estou agora aqui nessa apresentação, José, desse apartamento, para que você e sua família, José, possa entender um pouco melhor. Eu não esquecia, porque você é uma técnica também, tá? Você repete pelo menos 3 vezes numa frase. No início vai ficar estranho para você, mas depois flui, como um bate-papo. É igual aqueles... né? A gente não faz muito isso? Isso faz com que você, o seu bate-papo flua e você nem perceba. A pessoa também não vai perceber. Então, você fixa o nome e aí você flui. Então, grave o nome das pessoas. É muito importante. Pega essas 2 dicas. Associe o nome delas ou se não, repita pelo menos no primeiro momento 3 vezes ali o nome e com certeza você vai, como me ajuda bastante, né, a você lembrar dos nomes. Ótimo, show de bola. E aí a gente vai chegar aqui na quinta, que eu gosto bastante também, que é sincronia, linguagem corporal, tom de voz, postura, mãos livres, contato visual. Aí você com certeza deve conhecer a técnica Rapport. O que é isso? Nada mais é do que você estar na mesma frequência que o seu cliente. Então, se ele está no tom de voz, na postura, como ele está falando, se é um pouco mais lento, se é um pouco mais denso a voz dele, a frase dele, você vai se conectando. Isso é possível. Então você consegue fazer esse rapport, essa frequência. Porque quando o cliente ele está na mesma frequência que você, porque você estava em uma frequência, talvez o cliente em outra. Você começa a se organizar para estar na mesma frequência que ele. Quando estiver conectado, você consegue mudar a frequência do seu cliente, porque ele está num processo de rapport, de conexão. É muito boa essa técnica, viu? Tenta aí para você ver. Não é fácil, isso eu garanto e entendo também, não é fácil, mas quando você começa a entender, quando você começa a compreender o processo, a técnica, fica mais fácil você aplicar. Você já entendeu que rapport é estar na mesma frequência, tom de voz, postura, e às vezes até a postura das mãos. Então, se o cliente estiver com as mãos cruzadas, às vezes também cruzar as mãos pode começar a se conectar. Do nada, esse cliente ele vai estar repetindo o que você faz, porque você começou a repetir o que ele faz, frequência, para depois você modelar essa frequência. Inclusive, pode te ajudar na questão do humor. Eu já atendi alguns clientes que no início eles estavam super fechados. Já aconteceu isso contigo? Pegar um cliente sempre muito fechadão, monossilábico. Aham, sim, certo. É muito ruim, né? Mas você precisa criar algumas técnicas que possa quebrar esse gelo junto com ele. E uma das técnicas é rapport. Então você começa com a autoridade, arquétipo, aquilo que eu mostrei lá no início, o atendimento inicial, corpo, olhar, sorriso, aquilo ó, tô sorrindo para você, provavelmente aí talvez você tá sorrindo, é os neurônios espelhos, a neurovendas fala muito sobre isso, é conexão, é vibração, a pessoa começa a te chamar, nossa, como você é simpático, nossa, como você é gente boa, sabe porque você começou a sorrir, é assim mesmo, eu tenho certeza aí que talvez criou uma conexão aqui, só nesse períodozinho que eu comecei a sorrir para você, faz parte, é o neurônio espelho, é conexão no processo, então, rapport, muito importante, uma técnica muito boa. Esses 5 passos que eu te ensinei agora, tá? Revisa aí, anota, estuda um pouco mais, vai te ajudar demais a você entender sobre esse processo de conexão. Muito importante. E a gente vai aqui para o terceiro passo do ciclo de maestria em vendas. Surpreenda o cliente. Surpreender o cliente é transformar o produto comum em fora do comum, de ordinário para extraordinário. É trazer informações que possam agregar valor ao produto de tal maneira que o preço passa a ficar em último plano. Olha que interessante. Preço, valor e preço são totalmente diferentes. Característica e benefício são coisas totalmente diferentes. Quando você pega um cliente que ele está preocupado em preço, ele sempre vai te falar quanto é, quanto é, quanto é. A culpa é sua. Como assim é sua? Você não agregou valor para ele. Muitas vezes, lá no atendimento inicial, você não fez o levantamento da persona, da necessidade, do que ele queria. Por que ele está comprando esse imóvel? Ah, Dario, não sei me conectar nesse período. Você precisa aprender, querido corretor de imóveis. Se você não souber por que o cliente está comprando aquele apartamento, fica difícil você, no processo de negociação, derrubar objeções, porque você não vai conseguir agregar valor.
Entendeu agora? E valor, ele é uma coisa muito particular. O que é valor para mim, o que é benefício para mim, não é a mesma coisa que é benefício para você. Quando é que eu sei que é benefício para o meu cliente? Quando eu entendo a minha persona. É exatamente persona. Quando eu entendo a minha persona, quando eu entendo quem é o meu cliente. Quando eu entendo isso, fica mais fácil o meu processo de objeção. Então, preço é uma coisa, valor é outra. Se o cliente está preso a preço, é porque eu não agreguei valor. E eu só agrego valor quando eu entendo quem é minha persona. Olha como as coisas se linkam. Tá vendo? Porque a importância do atendimento inicial, a importância de fazer perguntas inteligentes, de entender a necessidade do seu cliente, entender a jornada de compra do seu cliente, porque na hora das objeções fica muito mais fácil você agregar valor. E aí o preço, ele fica por último. Ele fala, faz sentido. Tô comprando um imóvel em uma região que a valorização dele vai ser 20% do que naquele determinado bairro. Talvez isso é importante para o seu cliente. Como é que eu sei disso? No início do meu atendimento. Tá vendo a importância do início do atendimento? E você consegue isso, um pouco mais de informação, quando eu crio um relacionamento interpessoal, que é o segundo passo da maestria em vendas. E aí eu venho para esse passo aqui, que é surpreender o cliente. E quero te dar aqui algumas dicas de como você surpreender o seu cliente. E agora eu quero te mostrar aqui, muito importante, sobre como você conseguir surpreender o cliente. Triagem do cliente. Para surpreender, você precisa conhecer concorrente, produto, si mesmo, e o cliente. Esses 4 aqui são muito importantes. Quando eu me conheço, fica mais fácil eu entender um pouco mais como atender, entender o nível de inteligência emocional que eu estou. Sócrates, uma certa feita, falou o seguinte, que se você conhece a você mesmo, você verá a Deus e conhecerá o mundo. Foi mais ou menos isso que ele disse. Então, você precisa conhecer a você, porque isso é a chave do universo para você. Isso é algo que vai fazer com que você entenda como é que suas emoções se comportam quando você está ali negociando. Conhecer a você é muito importante. Conhecer o seu cliente é fundamental, porque, volto de novo, quem é minha persona? Por que ele está comprando? Produto, eu sei, eu conheço todas as particularidades do empreendimento que eu estou vendendo, porque se eu não conheço o corretor, como é que eu agrego valor? Vou ficar o repetidor de informação? Quarto, conhecer o concorrente, porque o seu cliente ele vai comparar o seu produto com outros. Você precisa evitar isso de uma forma, não é evitar, mas fazer isso de uma forma profissional. Você compara sem desprezar o do colega. Ou senão, talvez você não venda esse produto. Mas se você vender, não desprezar, porque talvez o que você está apresentando não é o que ele quer, é o outro. E você consegue conduzir o cliente para o outro produto. Então, cuidado com essas 4 dicas aí, isso pode te ajudar, né? Isso, na verdade, pode ser uma bênção. Conhecer o concorrente, conhecer o produto e conhecer a si mesmo. Então, fica ligado nisso aí, ok? E aí eu quero trazer outras dicas aqui para você. Como surpreender o cliente. Já falei, faça perguntas inteligentes, gastando cartuchos de graça. Cuidado, o que é que eu quero dizer com isso? Às vezes você pega um cliente, eu já vi corretor fazendo isso, e vomita informação, blá, 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 blá. Esse apartamento, 2 quartos, 57 metros quadrados, na região tal, 170 mil reais, valorização X, Calma, peraí, corretor. Por que você está vomitando tanta informação no cliente? Talvez não precise você falar isso tudo. Óbvio que tem coisas que são básicas. Localização, metragem, o que tem, o que não tem. Mas quando você começa a ser muito específico, não precisa em determinados momentos. Você está gastando cartucho, tirando as cartas da manga que você tem, que talvez lá na frente pode virar um argumento de valor. Como você agrega valor. Então, cuidado, não gaste cartuchos, e cartuchos pode te atrapalhar. Terceira coisa, papagaio do Google. Esse daqui é forte, eu já vi muito acontecer, viu? O corretor ele chega no salão de vendas, ele vê lá o diretor, tal, ou se não outra pessoa, ele fica repetindo aquilo. E olha que engraçado, eu atendi um cliente, né, que ele estava muito preocupado com a questão do INCC. E nesses últimos anos o INCC deu muito alto. E eu fiz uma negociação com ele, levei ele para um ambiente externo, levei ele para uma cafeteria. E aí a gente foi bater um papo. Nisso eu não consegui converter, ele já estava convencido, tal, mas ficou um cliente para acompanhar para fechamento. E aí ele me falou, depois que ele já estava ali tomando café, a gente falando de outras coisas, de investimento que eu gosto muito. Ele falou, Dario, sabe por que eu não comprei o imóvel? Porque o seu coordenador, o seu corretor falou sobre NCC e eu não tinha despertado isso do NCC. Eu não tinha
parado para pensar sobre o INCC. Ou seja, em vez de ser um gatilho de uma forma forte, que poderia ser um argumento muito forte, ele usou esse argumento que seria muito forte para uma coisa ruim e o cliente despertou da forma errada. Então, gatilhos mentais, se você não souber utilizar, meu amigo, cuidado, pode fazer o cliente, em vez de você puxar o cliente para fechar, você vai fazer o cliente desistir, que foi o que aconteceu aí. Então, papagaio do Google, cuidado quando você repete coisas que você não sabe explicar. Cuidado, isso é muito ruim. Quarto, após a compra, peça de feedback ao cliente. Eu sempre fiz isso. Toda vez depois do meu atendimento ou da venda, eu falo assim, o que você achou do meu atendimento para que eu possa melhorar um pouco mais? Alguns clientes até tomavam susto. Interessante, tal. Isso se conecta mais, viu, com o seu cliente. É ter a humildade que você está querendo sempre aprender, sempre evoluir. E eu ganhei vários elogios e vários clientes, várias indicações por causa dessa atitude. Não apenas anote a data de aniversário do cliente, ligue realmente para ele. Isso aqui é básico, né? É pós-venda, é relacionamento. Você vende para a carteira desse cliente quando você faz um excelente atendimento para ele. Então fica essas dicas aí para você, como surpreender o seu cliente. E aqui a gente está entrando agora na outra parte que é negociação. Aqui é muito forte, tá? Eu gosto muito dessa parte porque ele fala muito sobre como negociar com o cliente. Existe um princípio básico de inteligência emocional, da parte emocional e da parte técnica. Olha que interessante isso. Negociação, para você ser expert, você precisa conhecer a si mesmo, conhecer ao cliente, que é a habilidade emocional. Quando você conhece você e conhece o cliente, fica muito mais fácil você compreender por que você toma determinadas atitudes. Porque em determinados momentos você perde o equilíbrio emocional, é porque você tem um temperamento de pavio curto, é porque você não gosta de receber muito não, enfim, coisas desse tipo. Quando você conhece o Dario, você conhece por que Dario faz aquilo, fica mais fácil você parar para respirar. Por exemplo, eu tenho um temperamento, não sei se eu vou falar, sanguíneo, né? Sanguíneo, e ele é um pouco dominante com influente. Não sei se você já ouviu falar sobre na teoria do DISC, que é a parte de temperamentos, né? De comportamentos. E eu tenho um I, né? Que é o influente e o dominante muito forte. E o influente e o dominante, às vezes, ele fala demais. Quando você fala demais, você perde as oportunidades. Então, o que é que eu percebo? Na hora que eu estou falando demais, eu me calo, para justamente não perder a oportunidade e não falar coisas desnecessárias, não ser o papagaio do Google, não ficar tirando cartas da manga que eu poderia deixar para o processo de negociação, de persuasão com o cliente. Então, se conhecer é muito importante. Conhecer o cliente é tão quanto ou mais importante no processo de negociação. Se você não sabe quem está fechando a venda ali com você, não adianta de nada, porque se você não sabe as dores, você não sabe os sonhos, você não sabe por que ele está comprando, a parte da quem é, o porquê quer, tipo idade, renda, você não consegue usar as técnicas certas para fechar, corretor. Então essa parte da habilidade emocional é algo que vai te trazer a expertise da negociação. Conhecer o concorrente, conhecer o produto é a outra parte da habilidade técnica. Então, o expert em negociação, ele tem esse ciclo de habilidade emocional, de conhecer o cliente e conhecer você. E ele tem a habilidade técnica, que é conhecer o produto e conhecer o concorrente. Por quê? Quando você tem esse ciclozinho de habilidade emocional e habilidade técnica, fica mais fácil você se conectar e ser um expert em negociação. Porque se o cliente, você sabe a necessidade dele, se conhece o produto que você está vendendo, e conhecer o produto é de cabo a rabo. Vocês vão falar em memorial descritivo? Você já leu o memorial descritivo do produto que você está focando? Pois é, corretor, isso é básico. O memorial descritivo é o que vem de fato na unidade, num produto. E às vezes o seu cliente ele pergunta, quanto é esse porcelanato mesmo aqui? É 60 por 60? Aí você mete uma resposta meio sem nexo, ou às vezes nem sabe da informação. Isso vai te ajudar a agregar valor. Não é para você ficar vomitando não, tá? É para você ter ali como munição para agregar valor. E na hora que ele estiver ali entre preço e valor, você agregue ali junto com ele. Então, habilidades técnicas e habilidades emocionais é fundamental para você ter esse ciclo da negociação no seu processo. E conhecer o concorrente é básico, né? Porque o seu cliente ele vai comparar. Se ele não comparar com você, ele vai comparar com outro corretor. E você tem que fazer ele comparar com você. Quando você cita, quando você fala, fica mais fácil você apresentar para ele. Então tá aqui o expert em negociação,
que é o conhecimento, conhecer o concorrente, conhecer o produto e habilidades técnicas, conhecer a si mesmo e habilidades e conhecer o cliente, habilidades emocionais. Então fique ligado nisso aí, porque é muito importante quando você está nesse ciclo. Então, corretor, depois que você entende esse passo da negociação no ciclo de vendas, você vem aqui para não fecha a venda. Isso aqui é muito importante, tá? Você nunca fecha uma venda. Na realidade, você abre uma relação de longo prazo. O que é fechar uma venda? Como você fecharia uma venda? Olha, pensa da seguinte maneira, amigo. Se eu já fiz um bom relacionamento interpessoal, eu me conectei com ele, eu comecei a conhecer as necessidades desse cliente, eu comecei a negociar da forma correta e eu estou ali no processo de fechamento, de entender que o cliente chegou no final da jornada de compra dele, eu não posso simplesmente falar, me dê aqui seu contrato, tal, parabéns, tchau, vida que segue. Você precisa se conectar com ele. Aí vem a importância de, como eu repeti várias vezes nesse bate-papo, corretor, conhecer o seu cliente, conhecer o seu cliente, conhecer o seu cliente. É um fator muito importante. Você só consegue agregar valor quando você conhece a sua persona, conhece quem é o indivíduo, o seu avatar. Fica mais fácil você aplicar as técnicas certas. Então não feche uma venda. Abra uma porta de negociação com ele. E quero trazer aqui algumas dicas para você que pode te ajudar muito. A técnica da indução indireta, que é isso? Essa estratégia joga a responsabilidade de compra para o cliente. Vou dar um exemplo. Suponhamos que no seu bate-papo com o cliente, você conseguiu extrair dele. Exemplo, estou lá apresentando um imóvel, tal, entendi que aquilo é a necessidade dele. E aí nesse bate-papo eu compreendi que ele chegou e falou assim, esse imóvel é muito bom. Que bom. O que foi que o senhor gostou mais nesse empreendimento? Ele vai te responder, eu gostei da área de lazer, porque essa área de lazer atende a minha necessidade junto com minha filha de 12 anos, então eu vou poder estar ali junto com meus amigos. No fechamento, você vai fazer a técnica da indução direta, que é pegar esse gatilho, pegar essa frase dele, quem disse isso foi ele, não foi você. E aí você traz para o fechamento, que é o que está aqui. Como o senhor mesmo disse que esse produto atende sua expectativa, olha, agora o próximo passo é colher sua documentação, que eu vou agora aprovar o seu crédito, eu vou aprovar sua proposta com o incorporador. Como é que fecha? Você usa a frase do cliente para o seu favor. Então isso é muito interessante. Quero trazer aqui mais uma para que você possa entender. Induza indiretamente o cliente a elogiar o produto, perguntas para extrair elogios do seu produto. Exemplo, além da localização do imóvel que o senhor mesmo disse que gostou, o que mais chamou a sua atenção? Olha que pergunta inteligente. Perguntas inteligentes vão fazer você identificar a sua persona. E na técnica da indução indireta, ele fechar o imóvel. Então, além da localização que o senhor gostou, o que mais fez sentido para você aqui nesse empreendimento? Eu vou coletando essas informações. Eu gostei do cowork, eu gostei da área de lazer, eu gostei da academia, eu gostei do tamanho do apartamento, gostei da parte de sala, estar. E aí você entende, gostou por quê? Pergunta inteligente também, mas não dessa forma. Você vai ali num bate-papo. Perguntas inteligentes, corretor de imóvel, você tem que fazer de acordo com um diálogo, um bate-papo com eles. Vai fluindo ali o bate-papo e aí você vai trazendo essas perguntas inteligentes. Outra pergunta bacana aqui também. Quanto à infraestrutura no qual a senhora elogiou, o que mais tem lhe deixado feliz em relação a este imóvel? A outra pergunta interessante. Mas outra, diante de todas essas qualidades nas quais o senhor disse que gostou muito, quais características mais deixou o senhor impressionado? Outra pergunta inteligente. Coletando os dados para na técnica da indução direta eu ir lá, assim como o senhor disse, que a localização, a infraestrutura, a sala de estar atende a sua necessidade, porque quando o senhor recebe seus amigos, por quê? Porque recebe os seus amigos e quando o senhor está trabalhando em casa, tem um ambiente muito melhor para o senhor e para a sua família. O próximo passo agora é pegar sua documentação para aprovar seu crédito. Parece ser fácil, né? Mas não é. Mas quando você faz isso de uma forma assim, planejada, essa é a ideia, planejada, fica mais fácil você fechar a venda, fica mais fácil você conseguir para o próximo passo, conduzir o cliente na jornada de compra, é você que faz, corretor de imóvel, ok? E tem uma outra coisa que acontece muito, que é o seguinte, objeções, acho que você já ouviu muito isso, né? Como eliminar as objeções? Eu vi uma vez de um cara que eu fiz um curso que ele falou assim, que objeção não é porque o cliente não quer,
É porque ele ainda não foi convencido que aquele é o imóvel dele. Então você precisa entender, se está tendo objeções do cliente é porque ele está no jogo. Então é hora de negociar com ele. Entenda, por que aquele cliente está falando aquilo? Será que eu não expliquei da forma certa? Às vezes o corretor ele não explica o que é aquele empreendimento, a localização dele de uma forma que agregue valor. Exemplo, eu já vi aqui, geralmente o cliente quando ele tem uma renda um pouco menor, ele só vai para imóveis que tem uma localização um pouco mais distante do centro. Só que geralmente é regiões que é chamada vetor de crescimento, onde tem uma oportunidade, uma probabilidade de crescimento naquela região. Só que como é que você apresenta isso? Tem um imóvel aqui, você só cabe nesse apartamento. Poxa, não gera valor. Gera preço. Por você só comprar esse daqui, por sua renda só comprar aqui, só vou te vender esse. Mas não gera valor, não gera benefício. Olha, existe um produto que cabe na sua renda. Você vai falar isso, que é uma região de vetor de crescimento. Lá tem uma probabilidade, se você tiver informações verdadeiras, tá? Lá tem um projeto de um grande mercado, construir lá, comprou um terreno, olha... um grande shopping na região, fica próximo, você começa a trazer valor na hora da apresentação daquele produto. Provavelmente não vai ter objeção. Quando você não apresenta por preço, ele cria objeção. E aí você não fecha o negócio. Então, elimine as objeções da forma inteligente e fazendo perguntas inteligentes que vão te ajudar a você chegar nesse nível. Ok, corretor? Então, profissionais influenciam, vendedores forçam. Consultores de vendas são como faróis de neblina em tempos de neves. Eles permitem que os clientes enxerguem melhor antes mesmo de tomar as decisões e prosseguir. Isso é básico, né? E aí vem aqui o outro ciclo, que é o pós-venda. Um dos grandes segredos de um profissional de vendas não está apenas na quantidade de clientes que ele recebe, e sim na qualidade, aqui é qualidade, na qualidade que ele retorna a ele. Então, eu tô aqui no pós-venda, e meu atendimento trouxe benefício para aquele cliente, valor. Eu expliquei sobre valorização, eu expliquei como é que ele pode quitar o financiamento dele, por exemplo. Eu instruí como ele tem uma educação financeira melhor com a família, como é que ele pode ter uma renda extra, enfim, coisas que teoricamente não era sua obrigação, mas que você agrega valor na hora da apresentação. Isso é um bom pós-venda. É quando eu fecho a venda, mas eu elevo o nível, trago o cliente para um outro nível de educação financeira, de planejamento, de pagamento dos débitos junto com o banco. Isso vai fazer o cliente elevar o nível com você. O outro passo é o seguinte: 5 lições, inteligência de um pós-venda. Agradeça a compra, mantenha um contato, cumpra com o que prometeu, ofereça benefícios, faça um atendimento personalizado. A gente falou um pouco nesse início dessa jornada, né? Pegue isso, entenda, personalize. Cada cliente é um perfil, cada cliente tem uma persona, tem um porquê ele está comprando aquele imóvel. Se conecte, meu amigo. Quando você se conecta, fica mais fácil o processo de compra e venda. E agora quero trazer para você ganhando mais. Profissionais de vendas nunca se satisfazem com o que estão ganhando. Não porque são ingratos, mas porque sabem que podem ir muito mais além. Da seguinte maneira, amigo, se você entende que você pode agregar valor, que você pode aproveitar a cadeia de network desse cliente, que você pode ampliar o seu business, fica muito mais fácil ganhar muito mais dinheiro. Porque você não está preocupado com a sua comissão, mas com o valor que você está gerando nessa cadeia, nesse ciclo de maestria em vendas. E aí vem o que eu apresentei aqui para vocês hoje, corretor. Esse maestria em vendas, um ciclo em que eu te apresentei tudo que pode ser valor num processo de atendimento. Trouxe aqui para você atendimento inicial. Então, o que foi que eu falei para você? Quando você atende o cliente da forma certa, quando você faz um pré-atendimento de entender a persona, a necessidade, fica mais fácil você eliminar as objeções e conduzir o cliente para a jornada de compra muito mais assertiva. Quem conduz o cliente na jornada de compra, corretor, é você. E você que faz isso de forma com maestria. Isso é maestria em vendas. Apresentei também aqui sobre relacionamento interpessoal. Quando você se conecta com ele, você precisa se relacionar com esse cliente. Personificar seu atendimento. Quem é, qual é a necessidade, agregar valor. O cliente não pode ir por preço, mas ele tem que ir por benefício, por valor no atendimento que você tem. Não só o valor do produto, mas valor do seu atendimento também. Surpreender o cliente, tirar o uau,
coisas ordinárias, um vendedor comum para um extraordinário, um vendedor acima da média, um corretor de imóveis acima da média, aquele que tira o uau, nossa, nunca tinha pensado nisso, nunca pensei em rentabilidade, nunca pensei em fazer uma programação financeira. Você tira o uau, você surpreende o cliente naquilo que é comum, o que é ordinário, você traz para o extraordinário. Outra coisa também que nós abordamos aqui, né, que é negociação. Então, na negociação, você entende que precisa, para ser expert, entender as habilidades emocionais, conhecer a mim mesmo, conhecer o cliente, habilidades técnicas, conhecer o produto e conhecer o concorrente. Quando eu domino isso, eu sou expert em negociação. Então, entenda isso. Como é que você agrega valor, como é que você entende eliminar as objeções. Falamos também sobre não fecha a venda. Entenda, você abre portas. Você não pode ficar preocupado apenas com a comissão. Você tem que entender que aquilo é um ciclo. Você, é um ciclo. É o cliente sendo bem atendido, bem atendido, bem atendido. É um ciclo. Não feche. Abra as portas. Isso vai ficar muito mais fácil. Pós-venda, isso aqui é muito importante. Entender a necessidade, porque o cliente quer. Se você prometer algo, cumpra aquilo. Entenda e ajude o cliente. Tira o uau dele nesse pós-venda. Acompanhe ele até ele receber a chave do apartamento, até ele estar dentro de casa. Prometeu um presente, leve o presente, esteja lá, pegue na mão dele. Sinta a felicidade do seu cliente, corretor. Isso é muito importante. Ganhe mais. É quando você entende que você vai para um outro nível. Não está preocupado com a comissão, mas você está preocupado em criar um relacionamento, um ciclo virtuoso. Então isso é maestria em venda, corretor. Espero você tenha entendido. Fica aí essas dicas de leituras que eu vou deixar aqui na descrição. Vai te ajudar também você pensar fora da caixa. Meu intuito aqui é fazer você vender mais. É você sair de uma falta de constância para ter uma constância em vendas. Mas para isso, precisa de técnica, precisa de metodologia. E é a que eu quero te apresentar, que é a que eu uso e que eu ensino aos meus corretores. Abraço, espero que você tenha gostado. Comenta aí se fez sentido para você, se o conteúdo está muito bom, até para poder entender o que eu estou produzindo está te ajudando a você ir para um outro nível. Abraço, amigo!